Queridos alunos, senhores pais e responsáveis, prezados colaboradores e todos os que de alguma forma estarão conosco nesta noite, paz e bem. De coração agradecido a Deus pelo dom da vida e pelo dom da saúde, nós, irmãs franciscanas da Imaculada Conceição, acolhemos a todos para mais um momento de formação no que se refere ao cuidado da saúde. A live de hoje é mais uma ação do Comitê Fratelli Tutti do Externato Santa Terezinha. Bom evento a todos. Boa noite a todos. É com muito orgulho e honra que recebemos o Dr. Flávio Arbex aqui nessa noite. Eu sou Lilian Moura, professora do Externato Santa Terezinha, irei mediar essa live Externato e Saúde, Caminhos para a Retomada. Mas antes, o Externato tem um recado para você. Como deve ser a educação ideal de uma criança? Guilherme e Manuela sempre se fizeram essa pergunta enquanto pensavam no futuro de seus filhos Lucas e Larissa. Você precisa conhecer o Externato Santa Terezinha, uma escola com educação infantil, ensino fundamental e médio com foco no saber, no respeito e do desenvolvimento. Até que um dia resolveram visitar o Externato Santa Terezinha. Foi no externato que eles descobriram que a educação deve ser: primeiro, um processo empolgante e inspirador. Segundo, conduzido por profissionais bem preparados e que amam o que fazem. Terceiro, oferecido num ambiente adequado e acolhedor. Quarto, no qual crianças e adolescentes possam aprender enquanto se preparam para o melhor futuro, nos estudos, no trabalho e no convívio. Foi por isso que Guilherme e Manuela escolheram o externato para Lucas e Larissa. Faça como eles, escolha o melhor futuro. Externato Santa Terezinha, matrículas abertas. Dr. Flávio Ferlin Arbex é pneumologista, graduado pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina e doutorado pela mesma instituição. Professor de pneumologia da Uniara e coordenador do Ambulatório de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica da Uniara. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo. Então, boa noite. Eu agradeço muito ao convite. É uma honra, uma responsabilidade grande estar aqui. Então, agradeço a todas as irmãs, Lilian, o convite. Vai ser um prazer estar aqui discutindo um pouco com vocês nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Nós que agradecemos, doutora. Agradecemos também a doutora Milena Araújo por te indicar. Muito obrigada, Milena. Nós tiramos a máscara, né? Porque nós estamos num distanciamento aqui. E, doutor, eu já inicio com uma pergunta para o doutor explanar sobre a doença do novo coronavírus. Cientificamente, o que significa a Covid-19? Como surgiu, né? Se há possibilidade de você precisar, se o doutor precisar, porque tem muita especulação de onde surgiu. E sua transmissão, como se dá? Explanar um pouquinho as informações gerais da doença. Então, tudo começou em dezembro de 2019, né? Então, na China, no distrito de Wuhan, na China, começaram a se identificar casos de pneumonias em pacientes com uma característica semelhantes, tá? Então, começaram a internar alguns pacientes com essa característica e aí foram avaliar esses pacientes e viram, com análise genética, que se tratava de um coronavírus, tá? E logo em dezembro, 31 de dezembro, a OMS já lançou uma normativa dizendo que se tratava dessa nova doença, desse coronavírus, que a gente não consegue precisar muito bem se isso veio desse mercado, né? Parece que foi nesse mercado de peixes, de frutos do mar, nessa cidade de Wuhan, tá? E aí,
por algum motivo isso passou para o ser humano, como já aconteceu em outras vezes, né? Então acho que é importante frisar que esse é o SARS-CoV-2, né? Então a gente já teve o SARS-CoV em 2002, né? Que era o coronavírus que a gente chama de 1, e a gente teve o MERS, que foi no Oriente Médio, que teve em 2012. Então a gente já teve outras, não pandemias, mas epidemias de coronavírus, tá? Então isso acabou se transmitindo e chegou onde nós estamos hoje. Uma infecção respiratória, né, grave. Isso. Doutor, falando um pouquinho sobre a situação de Araraquara, né, nós temos dados hoje de 5.909 casos confirmados, com 40 pacientes internados, 14 em UTIs e 70 óbitos, né? Até ontem 68, hoje 70 óbitos. Como o doutor avalia essa situação de Araraquara? A gente sabe que Araraquara ela foi destaque no jornal francês Libération e outros jornais de outros países também, né? Quando comparadas às outras cidades, no que diz respeito à rápida e boa atuação no combate à Covid. O que o doutor argumenta sobre isso? Que fator específico pode estar relacionado ou conduta da população, a bons protocolos médicos? Como que o doutor explica, avalia esses dados? Eu acho que assim, em primeiro lugar, que a gente está numa região favorecida do país, interior do estado de São Paulo, né, uma região extremamente rica e desenvolvida do nosso país. A gente tem a felicidade de estar nessa região. Araraquara tem algumas peculiaridades, então eu não acho que é um fator único, são vários fatores, tá? O fator da gente ter um sistema básico de saúde bem desenvolvido na cidade, tá? Isso já remonta de longas datas, né? Acho que nós temos o CESA, né? Que é um setor avançado da Universidade de São Paulo aqui, que comanda muito bem essa questão infecciosa na cidade, né, de outras doenças que já existem, HIV, hepatite, tuberculose. Então já tem essa expertise, um centro de vacinação fantástico. Aliado a isso, a gente teve a felicidade de ter a Unesp, que ajudou bastante a gente com a questão da testagem. Então a Araraquara começou a testar, né, o PCR, que era o melhor exame, né, de maneira rápida e com bastante velocidade, mais do que as outras cidades. E junto com isso os protocolos, né? A gente faz parte do comitê, a gente teve a felicidade aqui de conseguir juntar num comitê tanto os serviços públicos como os privados da cidade, em comitês que a gente faz reunião toda sexta-feira. E isso acho que ajudou a gente definir um norte aí para a cidade seguir. Eu acho que a gente está encarando com bastante sucesso essa pandemia, tá? Ótimo, bem esclarecedor. Doutor, passamos por uma epidemia viral, que é a dengue, né? Hoje com menos casos, né? Tá na baixa, mas os sintomas muito parecidos com a da Covid. E agora vem o verão, pode ter uma alta novamente da dengue. O que o doutor poderia nos dizer sobre uma infecção cruzada, dengue e Covid-19? A gente teve alguns relatos no Paraná, tá? Dessa infecção cruzada. Na verdade, o que a gente torce, né, talvez não aconteça, se realmente vier uma segunda onda para o Brasil, que ela pode vir no verão, e tem essa possibilidade de a gente ter dengue e coronavírus juntos, mas o que seria o pior dos mundos, né? Então, a sugestão é tomar muito cuidado. Então, acho que a gente tem que tomar todos os cuidados com relação à dengue, que são doenças que a gente tem o que fazer, né? Cuidar de água parada, todas as orientações que são dadas. E com relação ao coronavírus, que a gente também sempre fala, distanciamento social, uso de máscara, todas essas orientações que a gente dá, que a gente pode até repassar depois. Mas então acho que o importante que são coisas que nós podemos fazer, né? Nós podemos atuar para diminuir a propagação dessas duas doenças. Com certeza pode acontecer algum caso com a Covid e com dengue. Já teve esse relato então, no Paraná dessa co-infecção, o que realmente é bem difícil. Com relação aos sintomas, infecções virais agudas são bem parecidos os sintomas, né? Antes do coronavírus, a gente tem resfriados comuns que podem ser causados por diversos vírus, né? Então, é muito difícil você diferenciar. A gente nem se preocupa muito com isso, porque o mais importante é a sintomatologia do paciente. E a dengue também vem com uma infecção viral aguda, que dá dor no corpo, dá essa fadiga, que sugere muito também o coronavírus. Então,
a gente vai ter bastante trabalho se tiver essas duas epidemias caminhando juntas. Muito bom. Doutor, essas perguntas nós recebemos de familiares, alunos, professores, tem até uma escola de uma outra cidade que entrou em contato e mandou também algumas perguntas, né? E essa daqui foi bem perguntada mesmo, né? Existe alguma relação a baixa taxa de vitamina D no organismo ao quadro clínico agravado desenvolvido pela Covid? E sobre uma suplementação para o aumento da imunidade, o que o doutor fala para a gente? Isso realmente é bastante comentado. Vamos tomar vitaminas para aumentar a imunidade, pode ser vitamina D ou qualquer alguma outra. O que de fato acontece é que, de uma maneira geral, nós, seres humanos, temos que tomar o sol para fazer a vitamina D. Só que a gente escolheu um estilo de vida que a gente se priva muito dessa exposição solar. Então, no momento de pandemia, a hora que eu pego um monte de gente doente, a população também tem um monte de gente com deficiência de vitamina D. Então, eu vou encontrar muita gente com deficiência de vitamina D porque tem muita gente doente ao mesmo tempo. Isso é uma questão estatística. Dizer que a falta da vitamina D ou a deficiência da vitamina D leva a um pior quadro de Covid, a gente não tem nenhuma evidência na literatura médica mostrando isso. Tá? Então, se eu internar 100 pessoas com Covid, provavelmente eu vou ter um número parecido do que a população geral com deficiência de vitamina D. Não necessariamente que a deficiência levou à piora do quadro. A gente não tem essa relação causal bem definida. Com relação à suplementação para aumentar a imunidade, o que aumenta a imunidade é o nosso estilo de vida. É viver bem, comer bem, fazer atividade física, dormir bem, não fumar, não beber. Se hidratar. Se hidratar é o que a gente deve fazer sempre. E isso vai levar a uma imunidade adequada. Existem doenças raras, muito raras, que levam à imunodeficiência, a deficiência de alguns fatores no sangue que protegem contra alguma infecção. Do resto, a boa imunidade vem com um bom estilo de vida. Tá? Então a gente não tem nada descrito que repor ou aumentar a imunidade será bom contra o coronavírus. E aqui, entrando um pouco na parte médica, principalmente porque a piora do coronavírus, que acontece um pouco mais para frente, sim, quinto, sétimo dia de doença, acontece muito porque o nosso organismo leva uma resposta inflamatória, uma resposta da nossa imunidade de uma maneira exagerada. Então é uma resposta exacerbada, né? Não é mais o vírus que está fazendo esse estrago, é o nosso próprio corpo que leva essa resposta exagerada. Tá? Muito bom. Doutor, sobre as sequelas, né? Tem uma síndrome que eles colocaram o nome síndrome pós-Covid. Como a Covid é uma doença respiratória, mas com manifestações vasculares, ela inflama outros órgãos também. O doutor poderia explicar um pouco para a gente sobre essa síndrome pós-Covid? Isso. De novo, voltando um pouco, né, a gente aprendeu algumas coisas lá em 2003 com a sequela do SARS-CoV-1, né, que alguns sintomas podem permanecer por algum tempo. Tá? Então, a Covid não é uma doença apenas respiratória, é o principal órgão, é o órgão que leva muitas vezes ao pior prognóstico, às vezes ao óbito, mas é uma doença sistêmica. Tanto é que é muito comum a gente ter perda do paladar e perda do olfato. Isso denota que o vírus chega ao sistema nervoso central. A gente tem manifestações gastrointestinais, diarreia. A gente pode ter efeitos protrombóticos. A gente tem alguns casos de trombose pós-Covid, principalmente pacientes mais graves. Então é uma doença sistêmica. O quanto de sequela nós vamos ter depende muito da gravidade de cada um, tá? E do tempo que a gente acompanha. É lógico que existem, já a gente está definindo protocolos específicos para seguir aqueles pacientes mais graves, que saíram de UTI, que saíram de internação, que precisaram de oxigênio, então existem protocolos específicos para seguir esses pacientes. Mas a gente estamos acompanhando também aqueles que tiveram sintomas leves, para a gente aprender e seguir esses pacientes para ver como eles evoluem. Gosto de tranquilizar, porque assim, a enorme maioria, a grande maioria do que eu vejo no meu consultório, do que a gente vê de pacientes leves, eles se recuperam. Tá? Tem casos que as pessoas pararam de sentir cheiro, às vezes por um mês e pouco, às vezes voltou mais ou menos, mas depois de um tempo melhora. Tá? Então acho que é importante tranquilizar que a enorme maioria vai ficar tudo bem. E é importante acho que aqui falar, uma das sequelas
né, que a gente vê é o estresse pós-traumático. A gente está vendo uma grande ansiedade nas pessoas que pegam Covid, que estão com Covid. Então chegam muito preocupadas. E a gente tenta acalmar, porque a grande maioria vai realmente evoluir bem. E a gente vê essa ansiedade perdura depois por algum tempo, 3, 4 meses. A gente precisa até orientar algum acompanhamento do ponto de vista psicológico para essas pacientes. Ótimo. Doutor, tem dados da Nature que fala que 80% da população que contrai a Covid é assintomática, 20% precisa de um atendimento hospitalar e apenas 5 dentro desses 20 vão para um atendimento intensivo, né? Como o doutor explica isso, sendo que tem assim, casos na mesma família de adolescentes que não tinham comorbidades, teve um quadro muito grave e os pais que apresentavam alguma condição não desenvolveram tanto a doença? O fato de uma pessoa jovem ter a doença mais grave, isso é uma exceção. Tá? Quando a gente olha estatisticamente por faixa etária, a evolução dos pacientes mais idosos é sempre pior do que a dos mais jovens. Então, a gente não tem essa resposta, a gente não sabe se tem algum tipo de defesa específica do corpo ou de uma resposta imunológica não tão intensa nessa fase inflamatória da doença, que leva a pessoas irem de espectros da doença de maneira diferente. Mas acho que de maneira geral, tem que ficar claro que os mais idosos têm mais risco de complicar, de resistir, a aguentar a doença. Tá? E outras comorbidades, como diabetes, sim, sempre comorbidade. hipertensão. Eu acho que isso aqui, quando começou a pandemia, o consultório encheu de gente preocupada com a doença que fazia tempo que não acompanhava. Então acho que isso é uma lição até para quem está vendo a gente, que é importante, quanto mais controlado tiver a sua doença, a sua comorbidade, mais importante é isso, e não é só para o coronavírus. Se você pegar uma pneumonia, se você pegar uma gripe, se você tiver um acidente de carro, qualquer coisa que acontecer na sua vida, acredite, quanto melhor tiver controlado a sua doença de base, sua diabetes, sua pressão, seu colesterol, sua asma, seu enfisema, qualquer doença crônica que você carrega, tiver melhor controlado, isso é importante para tudo. Ótimo. Doutora, uma pergunta agora muito importante, né? Nós sabemos que atualmente as informações chegam com muita facilidade, né? Através de sites, as redes sociais em geral. Como doutor, e com isso chega muita informação também sem fundamento científico, né? Como o doutor ajudaria a população em geral que não tem acesso a essas informações científicas, essas informações técnicas, a ter boas informações a respeito do assunto e não a propagar informações falsas, fake news? Exatamente. Acho que isso é muito, muito importante. A gente vê até inclusive até alguns médicos, às vezes, propagando algumas coisas. Muita calma, tá? Eu acho que é importante você se certificar. Nunca repasse nada que não esteja bem documentado. Se uma pessoa está falando num vídeo, às vezes a pessoa está falando no calor do momento e não sabe muito bem o que está falando. Tem que checar realmente a informação. Se isso está colocado de maneira oficial, tá? Cuidado em repassar o que você ouviu, o que te agradou, porque às vezes pode ser uma fake news e pode dar mais problema ainda. A gente está vivendo uma epidemia, uma pandemia de fake news junto com o coronavírus. Então, muito importante, cheque a informação, cheque a fonte. Eu vou até falar de mim, eu procuro fazer um trabalho sério, baseado na ciência, tento publicar as informações oficiais sempre, inclusive nas redes sociais, para a gente procurar sempre a informação correta, vindo de evidências científicas. Tá? Dificilmente você vai me ver fazendo um vídeo dando a minha opinião se eu não der a fonte de onde eu estou tirando essa informação. Então sempre busque isso, né? O jornalista, quando vai dar uma informação, ele tem que ter a fonte, ele tem que citar. O médico, o cientista, o pesquisador, ele também tem que citar a fonte de onde tirou aquela informação. Isso é muito fundamental. Então vamos lá. Recebeu uma notícia? Calma. Segura o dedo para não passar para frente. Vamos ver, vamos checar. Vamos ver se isso se repete em outros locais. Existem órgãos oficiais que podem passar informação, ou procure alguma outra fonte que tenha um pouco mais de confiabilidade do que apenas um vídeo que você recebeu. Quantas receitas, né, caseiras a gente recebe para combater, prevenir
E não... Eu até dou uma aula sobre isso oficial e realmente o que a gente recebeu de fake news que estourar plástico bolha com ar vindo da China passava coronavírus. Isso lá em março, que já tinha o cientista na Tailândia com a cura do coronavírus. Então eu tenho centenas de fake news. Tomar água quente, né? Então a gente teve pessoas que se machucaram, tiveram queimaduras por tomar água quente, achando que água quente matava o coronavírus. Então chegam a ser coisas muito até absurdas, mas que algumas pessoas podem no momento, no calor do medo, da desinformação, fazer e se prejudicar, né? Muita calma, então, né, doutor? Bom, sobre reinfecção. É possível contrair novamente a Covid? Quem fez um teste sorológico, apresentou um IgG positivo, essa pessoa ela apresenta uma imunidade assim, para uma nova infecção? Essa imunidade dura quanto tempo? Não sabemos. Eu acho que é importante, a gente também tem que falar das nossas deficiências. A gente não tem essa resposta, né? Como eu disse, isso tudo começou em dezembro de 2019. A doença não tem um ano. Como é que eu vou vir aqui falar que daqui a 3 anos uma pessoa que pegou em 2020 não pode pegar em 2023 uma doença que a gente não sabe, que não tem nem 3 anos de idade? Então a gente acredita, o que a gente tem de dado, é que aparentemente de 3 a 6 meses essa imunidade existe, tá? 3 meses praticamente com certeza absoluta, mas a gente não sabe como é que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Acho que é importante fazer um paralelo de novo com a influenza, com a gripe, com H1N1, por exemplo, ou H3N2, que a gente toma vacina todo ano, deveria tomar vacina todo ano. Então, se para a influenza, que existe já há muito tempo, que a gente fala mais dela, a gente toma vacina todo ano, talvez o coronavírus seja necessário a gente renovar essa imunidade todo ano. Então, essa resposta a gente não tem ainda, tá? Quanto tempo dura essa imunidade? Tudo muito novo, muito estudo pela frente ainda. Nós vimos na imprensa também que pessoas com condição de saúde delicada, apresentando comorbidades, elas têm evitado a procurar um pronto atendimento por medo de contrair a doença. Nesse sentido, o que os médicos ou os hospitais têm feito para garantir a segurança no atendimento? Acho que, falando do sistema aqui de Araraquara, né, especificamente, construiu um local separado para atender os casos de coronavírus, né? Então, a gente, teoricamente, não está misturando os pacientes. Aquelas pessoas que têm doenças e estão com algum sintoma agudo, elas não podem deixar de procurar, né? A gente viu um aumento de mortes em todo mundo por algumas doenças agudas do tipo infarto, AVC, por pessoas com medo de procurar o atendimento de saúde. Então, acho que a orientação aqui é, se você está com algum sintoma importante, por exemplo, uma dor no peito, eu não vou falar falta de ar, porque falta de ar às vezes pode confundir com o Covid, né? Ou com a doença do coronavírus. Mas se você está com algum sintoma, procure o serviço. É mais importante a gente fazer o diagnóstico precoce de alguma outra doença que a gente pode intervir do que você ficar em casa, tá? Doutor, qual o principal medo ou receio dos médicos em relação a essa doença? E especificamente, falar um pouquinho sobre essa segunda onda que alguns países do hemisfério norte estão passando. Assim, acho que o medo que a gente tem é o que a gente vive desde março, pelo menos aqui no Brasil, em Araraquara, especificamente 27 de março, nosso primeiro caso. É uma doença que talvez venha para ficar, né? Talvez ela fique aqui com a gente, convivendo com a gente. Pode ser que diminua a virulência, né, a gravidade da doença, mas pode ser que ela venha e a gente tem que conviver com ela como a gente convive com a influenza e com outros vírus, tá? Então a gente tem que se preparar para isso, torcer para essa vacina chegar logo, né? E para ajudar a gente a combater essa pandemia. E com relação à segunda onda, então a gente está vendo hoje, né? Ontem e hoje está, para falar a palavra, bombando de relatos de aumento de casos nos hospitais privados de São Paulo, tá? Que é sempre onde parece que tudo começa, que é a entrada. A gente sabe que na Europa a gente está tendo uma segunda onda. Talvez até pela sazonalidade, por lá está passando do outono para o inverno, e aqui a gente está indo para o verão, talvez se o vírus respeitasse isso, seria a nossa hora da nossa curva cair. Mas a gente não sabe realmente, os dados ainda não dá para
ter certeza que nós estamos vivendo uma segunda onda aqui no Brasil ainda, tá? Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo. A gente sabe que as medidas de distanciamento social foram relaxadas, a própria população, né, relaxou essas medidas. Então, pode ser que realmente a gente nem acabou a primeira onda. Acho que isso é importante dizer. A nossa primeira onda não acabou. A gente não desceu bonitinho a nossa curva como a Europa desceu, tá? Então, a Europa desceu e está subindo. A gente está descendo ainda, mais ou menos, e aí pode ser que suba, porque talvez nem a primeira onda tenha acabado. A subida da nossa curva foi muito rápida e nós ficamos num platô muito tempo, um platô alto, diferente de outros países que tiveram um pico e uma descida mais rápida, né? Tem alguma relação a isso, de uma segunda onda, que a gente talvez não tenha, porque a gente está numa descida ainda? A gente está numa descida lenta, a gente esperava que torcia que fosse mais rápida, mas acho que é importante lembrar que o Brasil é um país continental. Nós vivemos diversas realidades, né? Então, acho que esse é um outro aspecto, né? Quando a gente compara o Brasil com a Europa, o Brasil é do tamanho da Europa, então pode ser que focos reajam de cada forma diferente, tá? Mas assim, especificamente na nossa região aqui, nós estávamos numa queda, tá? Hoje, né, nós tivemos 32% de amostras positivas, já foi um aumento novamente, tá? Lógico, eu não estou falando aqui que nós estamos vivendo uma segunda onda, mas começa a chamar a atenção que esse número estava caindo. Vamos ver os próximos dias se isso se configura. Mesmo porque a gente teve um feriado, né? Então a gente está vivendo o que foi o feriado, lembrar do período de incubação, 7 a 14 dias, então a gente está vivendo talvez o reflexo desse feriado do relaxamento do distanciamento social. Verdade. Doutora, aqui na nossa escola, desde o começo da pandemia, nós formamos um comitê e, diante de vários protocolos, né, de medidas sanitárias de outros lugares, fizemos nosso próprio protocolo, mapeamos a escola, tomamos muitas medidas, né, sinalizamos toda a escola, compramos os materiais para a segurança dos alunos, totens de álcool em gel, todas as medidas que os lugares estão preconizando. Com isso, também fizemos questionários para a família, né? Quais são as recomendações para as crianças nesse retorno parcial às aulas? Como conscientizar essas crianças e jovens a respeitarem o distanciamento e fazerem o uso correto das máscaras no ambiente escolar? Esse realmente é um trabalho árduo, né? Mas que precisa ser feito, né? Eu acho que a gente precisa conscientizar realmente as crianças, né? De alguma forma, acho que os pais também têm que lutar para isso, que nós estamos passando um momento único, tá? Isso vai entrar para a história, isso vai estar nos livros, né? O que nós estamos vivendo. Então é o momento da gente reforçar, orientar as crianças que é necessário seguir todas essas medidas para evitar que a propagação da doença, tá? Então a gente tem exemplos de outros países, na Europa, por exemplo, vivendo uma segunda onda, que as escolas estão abertas, tá? Com essas orientações. Então a gente orienta crianças acima de 6 anos, já podem ser orientadas a ficar com a máscara. Aquelas abaixo de 6 anos, talvez a gente não consiga orientar a ficar de máscara. Acima de 12, com certeza, tem a capacidade de entender a necessidade de usar a máscara e manter o distanciamento social. Então, acho que é reforçar, o papel educar, a escola, em casa, né, todo mundo, reforçar tudo isso para ter condições de voltar para esse serviço tão essencial que é a educação, né? Com isso, nós fizemos também orientações, né, durante a semana para os familiares, para os alunos. Fizemos treinamento dos colaboradores, o pessoal da limpeza também passou por um treinamento. Então, tudo isso para ajudar a confortar e a deixar a família, o aluno mais seguro. Existem protocolos já, inclusive mundiais, europeus, americanos, de como se portar na volta. Então, acho que imagino que vocês estão fazendo tudo de uma maneira bem, bem correta para ter esse retorno seguro, né? Quais os principais cuidados de higiene em casa após retornar das atividades do trabalho, da escola? A criança pode ser uma potencial transmissora do vírus para os familiares? Muita gente perguntou
sobre isso. É necessário apresentar febre ou somente uma coriza já é um fator preocupante? Acho que é importante dizer que os cuidados são os mesmos que sempre foram orientados, tá? Então as pessoas estão trabalhando, estão saindo para a rua. Quando voltar para casa, acho que é importante, de novo, né? Eu faço isso, né? Deixo uma zona suja na porta de casa, tiro o sapato, tiro a roupa, lavo a mão com álcool gel ao entrar em casa. Tenho um filho de 1 ano e 3 meses que eu cansei de pular ele quando ele engatinhava para ir para o banho correndo, voltando do hospital, não podia pegar ele no colo. Então vivi toda essa situação e acho que a gente continua vivendo, né, de tomar todos esses cuidados que já foram orientados desde o começo da pandemia. Acho que não vai mudar se a criança voltar ou não, a criança vai ter que tomar o mesmo cuidado. Com relação à criança ser, né, o portador da doença, eu acho que é uma realidade, né? Um risco que existe, da mesma forma que as outras pessoas que estão trabalhando nos seus empregos, né, com os outros locais abertos, existem também, tá? Então, acho que é importante aumentar o grau de suspeição, né, de ficar mais atento caso uma criança venha a apresentar algum sintoma diferente. Da mesma forma que é importante para um adulto também aumentar o grau de suspeição. Então, a gente tem que aumentar o grau de suspeita para todos. Tá? Nós estamos vivendo uma pandemia, independente se é criança, se é adulto, se trabalha, se estuda, todos têm que ficar alerta aos sinais e sintomas e existem protocolos a serem feitos caso isso aconteça, né? Aí isolar a pessoa, talvez isolar a sala de aula, fazer a testagem quando necessário. Então existem todos esses protocolos a serem cumpridos quando acontecer isso. E no ambiente escolar, sempre as medidas da etiqueta respiratória, higiene, a lavagem consciente das mãos, né? Que eles falam que tem que durar 20 segundos, é isso, doutor? Tem que lavar a mão conscientemente, com água, sabão. Não é só o álcool gel virou uma facilidade, né? Mas se você tiver sujidade na mão, não adianta. Se a mão estiver suja de barro, não adianta passar álcool gel. Aí é água e sabão mesmo, e depois, em algum outro momento, lavar com álcool gel. Tá? Então acho que essa lavagem é importante. E é importante de educar, né? Talvez a gente essa é uma lição que o Oriente vai trazer pra gente, né? Quando a gente via aqueles orientais, japoneses, sul-coreanos, que foram países que foram muito bem no combate à pandemia, usavam máscara com sintoma respiratório, acho que isso vale. Quem sabe isso não vai ser uma lição que a gente aprendeu com eles e vai usar isso mais pra frente quando alguém tiver algum sintoma respiratório, usar máscara, né, em outros momentos. Então, tomar banho, a troca de roupa, tudo isso é importante. Esses cuidados são importantes, tá? Eu faço isso com bastante afinco por uma questão de estar exposto, né? Então, cabelo preso para quem tem cabelo comprido, tudo isso tudo é muito importante. É medida, né? Medida. Não usar muito adorno, lavar os óculos de vez em quando. Sim. A troca das máscaras, doutor, cada 2, 3 horas. Principalmente essas máscaras que estão tendo contato, quando tem alguma sujidade ou ela fica úmida, isso é importante estar trocando a máscara, tá? Principalmente aquelas máscaras cirúrgicas, tá bom? Sobre imunização agora. Tem várias vacinas em estudo, né? Há pessoas que querem saber sua opinião sobre a eficácia de uma possível vacina que está sendo testada e muito falada, né, pelo Butantan, se ela é segura, se há algum risco, que fase ela está. E em tão pouco tempo, doutor, porque a gente tem relatos de vacinas que são estudadas durante 30 anos para chegar até a população, né? Em tão pouco tempo, sem grande histórico de testagem, como será? Acho que isso é muito importante, né? Eu sou um fã de vacina. Acho que vacina é até uma frase que eu uso nas minhas aulas de coronavírus para os meus alunos. É assim, se a gente tem aqueles movimentos anti-vacinas, né? Então a gente viu epidemias de sarampo por falta de vacina, caiu muito a imunização. Se a gente queria imaginar um mundo sem vacinas, aquelas pessoas que são contra vacinas, esse mundo que a gente está vivendo agora é um mundo sem vacina, tá? É esse mundo que a gente vive. Tá? Imagina a gente ter todas as epidemias de todas as doenças que as vacinas acabaram. Então eu sou um fã de vacina, acho que elas são muito importantes. Sobre a questão da segurança dessa vacina, principalmente essa que está sendo testada, assim, acho que eu não vou aqui falar dessa ou daquela. Acho que todas as vacinas, como todos os medicamentos, existem protocolos a serem seguidos.
por comissões independentes que avaliam se está sendo feito de maneira correta, tá? Eu já fiz parte de estudo clínico com medicação. Então, realmente, isso é verdade. Existe um comitê independente que não tem nada a ver com o estudo, que vem checar tudo que está sendo feito. E isso, com certeza, está sendo feita tanto com essa vacina do Butantan, como com a vacina da Unifesp, como com a vacina da Fiocruz, como com a vacina de Oxford. Todos são avaliados por comitê independente. E quando isso for publicado em revistas científicas com dados seguros, acho que assim nós vamos ter uma segurança para tomar vacina, como é com qualquer medicação. Qualquer medicação ou vacina tem todo um rito de passagem até chegar à população. Ninguém vai sair dando vacina, ninguém vai pular os caminhos da ciência. O Butantan não vai fazer isso, a Fiocruz não vai fazer isso. A gente tem que lembrar que a vacina não está sendo testada só no Brasil. A gente não tem esse privilégio de só aqui ser testado. A gente tem uma facilidade de testar no Brasil, porque o Brasil é um país com alto número de casos, com uma população gigantesca. Lembrar que nós somos muitas vezes a população de vários países do mundo, certo? E com um alto número de casos. Por isso que está sendo mais fácil testar a vacina no Brasil, tá? Mas essa vacina não está sendo testada só aqui, tá? Então vamos aguardar todo o rito de passagem que existe com qualquer medicação ou vacina, e assim que tiver os dados publicados, a vacina vai ser segura. Doutor, até abranger toda a população pode demorar ainda. Com certeza vai demorar, né? Então, uma vacina que foi... só para comentar uma coisa que eu esqueci, sobre a velocidade, né? Então, lembrar, de novo, que a gente teve o SARS-CoV-1 em 2002, que já trouxe uma grande bagagem genética, né, desse mesmo coronavírus, o que ajuda já desde aquela época a estar se desenvolvendo uma vacina. E outro fato, lembrar que a gente teve o sequenciamento genético do coronavírus em menos de um mês. Então a evolução da ciência, por isso que tem que acreditar na ciência, a evolução da ciência nos últimos anos foi uma coisa muito grande. Isso facilitou realmente o desenvolvimento da vacina em um período de tempo mais curto, tá? Mas aí eu já emendo. E a imunidade coletiva, né? Que eles falam popularmente a imunidade de rebanho. Isso daí seria possível? Não se sabe. Os dados que a gente tem, inclusive da Suécia, publicado hoje, que a Suécia está vivendo uma segunda... A Suécia foi o país que mais acreditou, né, nessa imunidade coletiva, de deixar as pessoas se contaminarem, né, esse isolamento vertical. Acho que é importante um conceito aqui, que a gente fala em imunidade de rebanho ou coletiva, quando a gente dá vacina para a pessoa. A vacina leva a imunidade coletiva, porque quanto mais pessoas vacinadas eu tenho, menos a chance do vírus transmitir. A gente nunca testou a imunidade coletiva deixando as pessoas ficarem doentes de verdade, entendeu? Isso não mostrou-se, está se mostrando na Europa com uma segunda onda, na Suécia, por exemplo, que não foi efetivo. A gente está vendo um grande aumento no número de casos, tá? Então, de novo, deixar as pessoas com uma imunidade coletiva sem vacinação talvez não seja a melhor estratégia. Mesmo porque a gente não sabe quanto tempo que vai durar essa imunidade, a gente não tem essa resposta ainda, né? Então, a gente não tem essa segurança no momento para falar que a imunidade coletiva resolve o problema. Mesmo porque os dados das grandes cidades europeias após essa primeira onda, a gente tinha 10% da população contaminada, em Madrid 13%, em Barcelona, que foram focos importantes dos surtos, tá? Doutor, está chegando bastante pergunta, né? E tem uma que está falando sobre o resultado falso positivo. O doutor pode nos explicar um pouquinho? De qual exame? Acho que precisava ver. Se é o sorológico ou se é o PCR. Exato, acho que não chegaram a vou especificar. tentar. Resultado falso positivo é uma coisa que nós médicos, quem trabalha com a área da saúde, convive desde sempre. Isso sempre pode acontecer um falso positivo ou um falso negativo, tá? O falso positivo no PCR é uma coisa mais difícil, que depende de uma questão de técnica de coleta, se você misturou com alguma outra, que é uma coisa extremamente rara, muito difícil. E nós, com a suspeita clínica alta, dificilmente vamos encarar isso como um falso positivo. Já os sorológicos, os do sangue, principalmente aqueles de ponta de dedo, que não são os mais adequados, eu particularmente não gosto desse exame, eles podem dar reação cruzada com outros vírus. Se fala até inclusive com o da dengue, tá? Então pode ter um falso positivo nesses exames, tá? E eu acredito que esses exames sorológicos realmente eles são importantes
para inquéritos populacionais, que é isso, é a gente sair fazendo, igual está fazendo aqui em Araraquara, para grupos de pessoas ou para pessoas, para a gente ver quantas pessoas teoricamente têm a imunidade, tá? Ele não é importante para o indivíduo que está com sintomas. Aquela pessoa que está com sintomas, ele tem que coletar o examezinho do nariz. E esse que é o exame mais importante, que é o PCR ou antígeno. Então, uma pessoa com sintomas não deve esperar para coletar o exame de sangue de sorológico, e sim o exame do nariz. É o do PCR que apresenta o IgM? Não, o PCR é o proteína C, que a gente enfia o cotonete no nariz, pega um pedacinho do vírus. SWAB, né? É o SWAB, é. E o pedacinho do vírus que eles, na máquina a gente consegue ver que tem a presença do vírus ali. O de sangue, a gente faz o anticorpo, o nosso corpo demora até 7 dias para produzir o IgM, produzir o IgG, e é o que a gente vê no sangue. No sangue, então, a gente vê uma sorologia, né, o exame de sangue, é o anticorpo no sangue, que é o que a gente faz para diversas doenças, não é só para o coronavírus. A gente pode fazer para hepatite, para HIV, para dengue, para toxoplasmose. Posso listar inúmeras doenças que a gente pode coletar o sangue e ver se a gente teve contato ou não com essa doença. Aliás, né, doutor, tem essas infecções virais aí, a AIDS, ainda não tem vacina, né? Então, a comunidade hoje científica está toda voltada para o coronavírus, uma corrida para essas vacinas, né? E para AIDS e outras doenças virais ainda, a dengue, né? A própria dengue, não tem vacina. A gente não conseguiu chegar nesse ponto ainda. A dengue, a gente tem 4 sorotipos, tem outras complicações, é realmente difícil. Seria muito bom, né? Mas a gente não chegou. Para você ver como tem limitações, né? A gente tem limitações na ciência. O HIV a gente melhorou muito o tratamento, mas a gente não pode falar que a gente chegou à cura. É uma doença crônica, hoje controlável, quem faz o tratamento, mas a cura especificamente a gente não chegou ainda. Bom, a próxima pergunta. Após o contágio e devido ao período de isolamento, faz-se necessário realizar um novo exame para retornar às atividades? Muitos pais fizeram a pergunta nas orientações que eles tiveram essa semana, se não era prudente os professores realizarem testes e os alunos também, nesse retorno às aulas. Acho que o mundo ideal seria testar todo mundo a toda hora, mas isso é praticamente inviável, tá? Então, é fora da realidade em outros países, inclusive no nosso. A gente acredita que os assintomáticos, você pode até transmitir com a doença assintomática, mas isso é uma raridade, tá? É a menor parcela da população que estaria nesse momento, ainda mais quem está em isolamento, está em casa, teoricamente não estaria exposto ao vírus, ainda mais com o nosso número caindo. O que eu acho é o seguinte, a gente está circulando, né? Então as pessoas estão circulando, independente se é na escola, se é no trabalho, a gente não faz testagem, por exemplo, para um escritório, para as pessoas todas entrarem e trabalharem no escritório, né? A gente não testa, a gente espera a questão dos sintomas, daí as pessoas estão lá convivendo, né? Lógico, com o seu distanciamento social. Acho que as medidas na escola também seriam um distanciamento social, com turmas reduzidas. Então, teria todo esse cuidado, igual se a gente encara em outros locais. Ótimo. Doutor, uma pergunta agora com um olhar mais globalizado, né? Veio de uma mãe que está bem aflita nesse período. Como podemos agir com as crianças e os jovens nesse momento tão delicado da sua formação? Ansiedade em excesso, expectativas frustradas e, no caso específico do aluno que está terminando o ensino médio. Como trabalhar isso de forma a fazê-lo entender que a fase é ruim para todos, mas estamos no caminho da solução e que tudo vai passar, pois o vestibular talvez possa esperar e que um ano não seria assim tão perdido. A gente vê em outros países que não existe essa corrida insana, né? Muitos países não tem essa corrida insana contra o tempo. Muitos deles, eles saem do ensino médio, vão viajar, trabalhar às vezes, e com mais maturidade eles decidem o que vão fazer, né? Como que os pais podem agir assim nessa, porque eles estão emocionalmente muito abalados, inseguros. Como que os
pais podem agir? Essa é uma questão bem complexa, né? Que envolve muitas coisas. Mas eu acho que assim, é uma situação única que nós estamos vivendo, né? Acho que não tem precedente, né, na história, né, o que a gente está vivendo, no momento que a gente vive de tantas pressões realmente, né? Talvez essa pandemia veio também para ajudar a gente a ter um olhar diferente sobre as coisas, né? Confesso que eu também sou professor, né? Eu dou aula para os alunos que estão se formando na graduação em medicina e em São Paulo com os residentes que estão terminando o último ano de formação. E essa frustração está em todos, né? Está em todos, por estarem deixando de ter o tempo, de não aproveitar, de não aprender. E a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, né? Explicar que isso não é o fim do mundo, que as coisas vão acontecer, tudo no seu tempo, que a gente tem que resolver esse problema emergencial primeiro e que tudo vai se encaixar, tá? Talvez, quem sabe, a gente não faz a sociedade olhar com mais calma, com menos pressão, né, para esses meninos, para esses adolescentes que estão terminando aí o seu ensino fundamental, e que vai dar tempo para tudo, tá? É importante a gente preservar as coisas mais importantes, principalmente a vida, e que tudo vai se encaixar com o tempo, tá? A gente bate sempre nessa tecla, né, que o mais importante é a vida, a saúde. E de novo, acho que está acontecendo no mundo todo, né? Não é só aqui, numa coisa específica. Eu falo para meus alunos, né, da faculdade, gente, isso aqui não está acontecendo só com vocês, está acontecendo no mundo todo, né? E aí a gente tem relatos, né, de outros países, de outros alunos também falando a mesma coisa. Então, calma, acho que a gente tem que trabalhar. Eu sei que não deve ser fácil, né? O meu filho está pequeno ainda, então muita calma, paciência, tentar mostrar que isso é um momento único, não aconteceu isso na história, com tanta comunicação, com tanta informação que as pessoas têm acesso, e isso ajudar a acalmar, né? Vamos ver se a gente consegue trazer lições positivas dessa pandemia também. Tem uma pergunta também sobre grupos de risco, crianças menores de 11 anos que se encaixam numa comorbidade, numa doença respiratória, por exemplo. Elas podem apresentar consequências mais graves para a Covid? O que a gente aprendeu é que toda doença respiratória, é lógico, né, existem as suas exceções que são bem mais raras, mas a grande, imensa maioria, inclusive daqueles que têm doença respiratória bem controlada, elas vão muito bem com a doença, né? A gente tem poucos relatos de morte ou de crianças doentes, ou até adultos doentes com comorbidades respiratórias que cuidam bem da sua doença, tá? Então, manter a doença controlada é muito importante. É lógico que existem aqueles grupos de risco com doenças mais raras, umas doenças genéticas, que aí é outro departamento, mas não é o geral da população, tá? Muito bom. Bom, doutor, a gente finaliza essa live. Não tem mais nenhuma pergunta, Emerson? Posso falar da Qual máscara? que é? Só um minuto. Tem uma pergunta que veio da França. A Gil Samara, que mora na França, falou que as universidades interromperam as aulas presenciais agora, porque tinha alguns lugares que continuaram ainda, né? Já com a segunda onda em andamento. Perfeito. Eu acho que algumas medidas dessa podem ser tomadas, principalmente para essa população universitária. Mas eu sei que, por exemplo, na Inglaterra a escola está aberta ainda. Então, pode ser que tenha que ser... De novo, o que eu falar aqui agora, daqui a 48 horas pode mudar. Eu acho que é isso que é viver uma pandemia, né? Então, a gente está avaliando dado após dado. Acho que na França, se agora se identificou, perfeito, que se feche a universidade, que se feche as escolas, caso seja necessário. Mas vamos pensar, uma hora isso vai passar, nós vamos ter que retomar isso. Como nós vamos fazer? Quais serão os protocolos? Quais serão as medidas? Eu acho que é sempre pensar à frente de como as coisas têm que acontecer e tomar as medidas que devem ser tomadas. Se em algum momento vamos fazer um lockdown, que se for necessário, que se faça o lockdown. E se reavalie as medidas baseado nos dados, nos números, na epidemiologia.
Em alguns lugares da França, confinamento total mesmo. Na Europa, nós estamos vivendo isso, Itália também, né? Mas, assim, de novo, quando eles tiveram queda, igual a gente estava tendo, alguns já voltaram com as aulas. Acho que isso é uma diferenciação, né, que aconteceu. Doutor, chegou uma informação assim que tem muita gente agradecendo a sua presença, que o doutor esclareceu muitas dúvidas. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui, né? Acho que é a nossa função também. Eu me considero um educador, porque eu sou professor também, então estar aqui para trazer, para tirar as dúvidas, né, para a população em geral, leiga, que não está convivendo com isso, né, estudando isso todo dia como a gente. Acho que é importante o nosso papel também, né, como profissional de saúde, de trazer informação para a população, para todos que estão assistindo. Então, eu encerro em nome de toda a equipe externato, direção, coordenação, professores e todos os outros colaboradores da escola, familiares e alunos. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e generosidade em estar aqui conosco, respondendo as questões e com uma postura tão ética e sábia, para que a gente possa continuar com atitudes responsáveis, né, frente a essa fase que ainda não acabou da pandemia. Na verdade, eu que agradeço o convite, é um prazer, agradeço às irmãs pelo convite. Lília, muito obrigado. Tá? Estou à disposição para alguma próxima vez, para poder esclarecer mais dúvidas. As cenas dos próximos capítulos que virão aí, né? Então, fico aqui à disposição, tá? Foi um prazer. Muito obrigada, doutor Flávio Arbeques, hoje aqui com a gente. Obrigada, doutor.